Excelentíssimo governador Cláudio Castro, eu, coronel de polícia reformado Paulo Ricardo Paul, venho, mais uma vez, transmitir uma mensagem para o senhor. Repito, o meu objetivo é que o seu governo seja o melhor possível, porque a população precisa que os governos deem certo. E, infelizmente, isso não acontece no Rio de Janeiro há muito tempo, tanto que tivemos aí ex-governadores presos. Tem um que está preso até hoje. Então vamos lá, vamos voltar atrás no tempo. O senhor teria que criar, não tem jeito, o senhor teria que criar, é bom que todo mundo saiba disso, um sistema de proteção social dos militares do estado do Rio de Janeiro. O senhor entende alguma coisa de sistema de proteção social dos militares do estado do Rio de Janeiro? Eu acredito que não. Eu acredito que o senhor pode até ter lido a lei federal, ter tido uma conversa com algum assessor sobre a lei federal para conhecer os principais pilares, né? As diretrizes principais da legislação e tal, mas não acho que o senhor seja um conhecedor. E o senhor deu provas que não é conhecedor. Mas eu acho que o senhor não tem que conhecer tudo. Aliás, eu não acho. Eu tenho certeza absoluta, nenhum governante, nenhum integrante do Poder Executivo, seja presidente da República, governador, prefeito, tem que conhecer tudo sobre a gestão, é impossível. Já falei isso em outros vídeos, não vou repetir. Então, só precisava ser muito bem assessorado, porque é uma situação complexa criar o sistema de proteção social dos militares. Primeiro que só tem um público-alvo, né? É aquele que vai receber esse sistema de proteção social dos militares, que são os ativos, os inativos e as pensionistas. Esses três grupos aqui são o público-alvo. Então, o senhor tinha que se preocupar com a situação de cada um deles. Mas o senhor tinha que, antes ou paralelamente, se preocupar com a atual legislação de remuneração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, se inteirar sobre ela. E aí os seus assessores deveriam ter dito ao senhor assim: governador, aproveita que a Lei 279 de 79 é uma bagunça, é uma colcha de retalhos, é uma coisa que vem sendo mexida ao longo dos anos. Acaba com ela, vamos criar uma certinha. E tendo essa lei de remuneração dos militares do estado do Rio de Janeiro correta, criar o sistema de proteção social era muito fácil. Mas o senhor não fez isso. Alguém, um assessor, ou alguns assessores convenceram o senhor a retalhar a lei. Aí, quando a gente tem uma coisa que é uma bagunça assim, e a gente mexe mais, aí a bagunça, sabe o que acontece? Ela aumenta. Então a chance de dar certo era praticamente zero, governador, e deu tudo errado, só criou a tempestade perfeita. Agora vamos tratar de novo aqui do nosso público-alvo. Você já viu que tem um erro de projeto, que foi a não criação da lei de remuneração dos militares do estado do Rio de Janeiro. Isso é erro capital. Agora, analisando o público-alvo, o pior problema, o mais complexo, o mais difícil solução, que o senhor não ia talvez conseguir resolver sozinho na esfera estadual, das pensionistas. Nós temos um grupo enorme de pensionistas que não tem integralidade. Não tem integralidade. Nós temos disparates gigantescos entre pensionistas em que o esposo, que morreu em ato de serviço, por exemplo, dependendo da data, uma ganha o dobro da outra. Olha que absurdo! O policial militar, para exemplificar, morreu em ato de serviço num ano. Ele era
terceiro sargento. Anos depois, morreu um outro policial militar que era terceiro sargento em ato de serviço. A pensionista do que morreu antes ganha o dobro da pensionista que o policial militar morreu depois. Então o senhor tinha que se dedicar a resolver isso. O senhor ignorou. Sobraram dois. Vamos chamar de inativos, e de propósito não vou chamar de veteranos. Por quê? Porque veterano, o público externo que assiste o meu blog, porque o meu blog é um blog de cidadania, trata de vários assuntos, ele não entende essa situação de veterano. Ele entende inativo, aposentado. Então, temos os inativos e os ativos. Esses aqui, os inativos, governador, o senhor não podia mexer neles. Por quê? Porque tudo que eles têm é direito adquirido já. É ato jurídico perfeito. Então não tem como mexer nesse. Até o aumento da contribuição previdenciária é questionável com relação a esses. Só que nós estamos vivendo uma nova fase. As pessoas estão vivendo mais. Os cofres públicos não podem sustentar essas pessoas se aposentando muito cedo, passando para a inatividade muito cedo. Essa é a essência que vai provocar essas modificações. É a nova realidade no tocante a tempo de vida, de atividade laborativa. Então, esse daqui, o senhor não pode mexer em nada. E o senhor não mexeu. O senhor falou na rádio, e é verdade. O senhor não tirou nada dos inativos. Não tirou. Agora o senhor tem um problema. Os ativos. Por quê? Esses aqui vão sofrer todo o impacto das mudanças que estão ocorrendo no mundo todo. Por quê? Porque eles ainda estão ativos. A exceção é aqueles que já poderiam ser inativos. Esses o senhor não pode mexer. Que eles estavam ali ganhando adicional, porque estavam trabalhando além do tempo. Esses aqui, o senhor não pode mexer neles. Porque eles já conquistaram o direito. Agora, todos que ainda não conquistaram o direito, não tinham tempo para passar para a inatividade, não preenchiam os requisitos para passar para a inatividade, esses vão sofrer as mudanças. Esses são o alvo das mudanças, os ativos. E o que está se fazendo? Aumentando o tempo de serviço e cortando algumas benesses. Então, esses aqui, que estão na ativa e não têm tempo para passar para a inatividade, sofreriam, como sofreram, aumento no tempo de serviço. Existe um escalonamento, correto fazer um escalonamento. Mas era inevitável que isso acontecesse. Perderam o posto acima. Isso é inevitável que acontecesse. Só não tinha como evitar isso. O que cabia aos ativos? Entrar no judiciário e brigar para que o judiciário resolvesse a lide. Eles têm direito adquirido a ir embora com tempo relativo ao período de ingresso. Eles têm direito a ter o posto acima, porque quando eles entraram tinha posto acima, ou isso é uma mera expectativa de direito? Então quem tinha que entrar no judiciário eram os ativos. Isso é simples, isso é lógico. Eu não fiquei aqui com nenhum tecnicismo. O que o senhor fez? O senhor fez uma confusão tão grande que quem vai ter que entrar no judiciário, e estão entrando já, são os pensionistas, as pensionistas e os inativos. Olha a confusão que o senhor fez. Bastava o senhor criar a lei, aplicar as mudanças desse aqui que tinham que ser aplicadas e eles entrariam no judiciário. Se eles ganhassem, parabéns para eles. Eu, se fosse ativo, entraria. Mas essa é a realidade. Aí o que o senhor resolveu fazer? O senhor resolveu dar uma gratificação para os ativos. Aí, governador, o senhor
quebrou a paridade. Porque paridade é exatamente isso. O que dá para o ativo tem que dar para o inativo e para pensionista. Paridade é isso. Conceder um reajuste, mesmo que seja maquiado, mesmo que se dê um outro nome, é reajuste. Entrou lá no sistema da remuneração do ativo, tem que entrar na remuneração, que no caso são os proventos dos inativos e as pensões das pensionistas, também não tem jeito. Então o senhor quebrou um pilar da lei. O governador está tudo errado. Tudo errado. O senhor foi pessimamente assessorado. Um político, vamos dizer assim, que tenha mais experiência com a política, ele exoneraria todos os assessores que contribuíram para o senhor fazer essa confusão. Mas o senhor tem pouca experiência com política, né? O senhor está no seu primeiro cargo no poder executivo. Então talvez o senhor não entenda essa peculiaridade política. Deu errado? Quem foi que fez a confusão? Ah, foram os meus assessores? Tchau, fiquem com Deus. Muito obrigado. Elogia, muito obrigado. Os senhores foram excelentes. Muito obrigado mesmo, mas os senhores estão dispensados. E conserta a lei através de outros assessores. Não é difícil não, governador? Não é difícil. Juntos somos fortes.